Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Dia de muita alegria, porque nós estamos na casa do Senhor. E hoje, o tema da mensagem é esperança. E o título? Restaurando a esperança perdida. Tema esperança, restaurando a esperança perdida. E por que um título como esse? Nós temos visto muitos irmãos cristãos que têm perdido a esperança. Ele tem observado o meio em que nós vivemos, o nosso país, o mundo em geral, e vê que as coisas estão caminhando para o governo do anticristo. E em vez dele renovar a sua esperança, porque a palavra de Deus está se cumprindo, ele acaba perdendo a esperança, porque vê tanta coisa ruim que tem acontecido. Ele vê que o sistema está cada dia mais dominando a nossa vida. Todo o nosso dinheiro hoje em dia é praticamente um dinheiro virtual. As pessoas não têm pego mais dinheiro vivo na mão. São raros os casos. Quando não paga no Pix, paga no cartão. E tudo isso leva em direção ao domínio do anticristo. Aí ele começa a ver teorias que aparecem na internet de que fulano de tal pode ser o anticristo, de que a agenda 2030, que vocês já devem ter ouvido falar, vai ser a culminação dos planos do anticristo para dominar a terra. Então, muitos irmãos cristãos têm perdido a sua esperança, quando na verdade era para renovar, porque nós estamos vivendo tempos bíblicos. Nós estamos vivendo as profecias do nosso Deus. Estamos vivendo com rumores de guerras, estamos vivendo com guerras, estamos vivendo com doenças incuráveis. E tudo isso era para reforçar a nossa esperança. Então o título é Restaurando a Esperança Perdida. Olha só o que diz aqui no Salmo 25, versículo 5. Minha esperança está em ti o tempo todo. Então nós temos que ter esta esperança em Deus o tempo todo. É como eu sempre falo, a pessoa liga lá no telejornal, começa ali às 18 horas num telejornal, só desgraça, só desgraça, só desgraça, 7 horas passa para o outro, 7 horas... desgraça, desgraça, 8 horas, termina 10:30 da noite, só desgraça. Como é que a pessoa vai ter a esperança em Deus o tempo todo? Sabe, meus irmãos, para nós termos a nossa esperança restaurada, nós precisamos trazer à memória tudo aquilo que nos dá esperança. E não é vendo coisa ruim. Lá em casa tem anos que a gente não assiste telejornal. Quando quer saber alguma notícia, vai ali na internet rapidamente, pega o que quer, descarta o que não quer e segue a vida. Mas tem gente que gosta de saber de notícia ruim. Gosta. Grupo de WhatsApp do bairro. Ah, você viu, fulano de tal morreu, mas não é de morte natural, morte violenta. As fotos estão rodando em tudo quanto é grupo de WhatsApp.
Aí a pessoa vai atrás para ver a pessoa que morreu de forma violenta. Como é que a pessoa terá a esperança em Deus o tempo todo, se ela mesma vai atrás das desgraças? Aí eu te pergunto, você tem esperança? Eu estou falando aqui de cristão, eu não estou falando do pessoal lá de fora. O pessoal lá de fora, eles estão todos atribulados mesmo. Eles já não têm esperança mais em nada. Na visão secular, está tudo indo para as cucuias. Você tem esperança, cristão? Você tem esperança que um dia você vai ser arrebatado? Você tem esperança de que um dia você estará lá nas bodas do Cordeiro? Ah, pastor, mas aí você está falando da esperança escatológica, lá no céu. Isso eu tenho esperança. Mas aí eu pergunto, você tem a esperança que Jesus vai voltar, vai reinar 1000 anos nesta terra, e vai restaurar esse planeta? Sabe, meus irmãos, nós não podemos perder esta esperança de que um dia o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo virá para esta terra, retornará para esta terra e governará durante 1000 anos nesta terra. Não é só a esperança de estar lá no céu, mas a esperança que o nosso Deus nos dá nesta terra. Então nós precisamos restaurar a nossa esperança. Olha só o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Quem está entre os vivos tem esperança. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Até um cachorro vivo é melhor do que um leão morto. Pastor, eu sou leão da tribo de Judá, eu sou a imagem de Cristo. Mas está morto. Leão morto é pior do que um cachorro vivo. Então, quando nós temos esperança em Deus, quando nós acreditamos que nós somos filhos de Deus, que o Espírito Santo vive em nós, nós temos que ter esperança no amanhã. Eu não sei no que você perdeu a sua esperança, em que momento você perdeu a sua esperança. Talvez você tenha colocado sua esperança num grande sonho, principalmente quando a gente é jovem. A gente tem sonhos. Eu já tive o sonho de passar no concurso para sargento da aeronáutica. Eu tinha 16 anos. Não consegui. E talvez a pessoa que não conseguiu realizar esse sonho, ela abandona a sua própria vida, porque achava que aos 16 anos, imagina só, eu aos 16 anos, se eu achasse que aquele concurso era a minha última esperança de mudar de vida. E tem muita gente que faz isso. A pessoa aposta tudo no emprego, consegue a vaga, está lá trabalhando, está com 3, 4, 5 anos na empresa. Infelizmente, é demitida. E acha que a vida acabou. Nunca mais eu vou conseguir um emprego como aquele. Nunca mais eu vou ter uma oportunidade daquela na vida. Já passou o meu tempo de fazer o concurso. Agora eu já estou com 23 anos, 24 anos. Não posso mais fazer o concurso para aeronáutica. O nosso Deus tem muito mais para cada um de nós.
O nosso Deus, Ele tem planos para a nossa vida que nós nem imaginamos. Sabe, meus irmãos, eu me converti aos 28 anos, mas talvez tenha alguém aqui que tenha se convertido bem depois. Coisa que ela nunca imaginava era estar sentada na casa de Deus ouvindo a palavra. Nunca imaginava estar lendo uma Bíblia ou orando ao nosso Deus. E Deus realizou. Então nós precisamos restaurar a nossa esperança. Deus quer e tem planos de esperança para a sua vida. Deus quer e tem planos de esperança para a sua... Pastor Robson, tem nada, Pastor Robson. Eu já estou velho, Deus não tem mais nada para a minha vida. Tem. Lembra do versículo que nós acabamos de ler? O cachorro vivo é melhor do que o leão morto. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, o nosso Deus estará cuidando de nós, estará cuidando da nossa vida. Sabe, meus irmãos, vão ter momentos difíceis na nossa vida. Em algum momento nós vamos passar por dificuldades, em algum momento nós vamos passar por lutas, mas é exatamente esta palavra: nós iremos passar, porque Deus está conosco. E Ele nos dá a vitória. Por quê? Porque Ele quer e tem planos de esperança para a sua vida. Olha só, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, 11, que diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então não é da nossa cabeça, porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança e um futuro. Então Deus tem para cada um de nós esperança e um futuro, mesmo que nós não acreditemos nisso. Deus, Ele é um Deus Pai, um Deus cuidador, um Deus que zela pelos seus filhos. Ele tem os planos para a nossa vida. Meus irmãos, eu tenho certeza que às vezes você pensa em alguma coisa e acha que não vai conseguir. Mas se é a vontade de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. Ah, pastor, mas eu já tentei tanta coisa, eu já tentei ser empreendedor, já abri loja de roupa, já tentei vender produtos de cosméticos, já tentei fazer tanta coisa, já abri uma escolinha e nada deu certo, pastor. O que ainda não chegou o momento certo. É só você dar uma busca rápida lá no YouTube sobre os empreendedores de sucesso. Eles já tiveram 3, 4, 5 negócios que não deram certo. Ficaram com dívidas milionárias. Mas quando chega o tempo de Deus, o negócio prospera. Porque não é de cada um de nós. Ah, pastor, se eu estudar mais, legal. Se eu fizer mestrado, legal. Se eu fizer doutorado, legal. Se eu fizer seminário, legal. Mas se não for da vontade de Deus, não acontece. Aí o outro que não tem faculdade, não tem mestrado, não tem doutorado, abre a empresa dele, a empresa é de sucesso e a pessoa fica milionária. Por quê?
porque é a vontade de Deus. Sabe, quando Deus tem um plano para cada um de nós, vai se cumprir independente da nossa vontade. Pensa em você aí. Desde criancinha que você queria ir para a igreja, né? Desde criancinha, mãe, eu quero ir para a igreja. Era assim? Não sei, talvez você nasceu no berço evangélico e tenha sido assim. Eu sei que comigo não foi. Eu nunca fiquei pedindo, mãe, quero ir para a igreja, mãe, quero ir para a igreja. Não. Mas no dia que Deus me chamou, eu estava lá. E Deus começa a trabalhar na nossa vida no momento em que nós nos entregamos a Ele. Então a esperança é renovada na nossa vida quando nós nos entregamos ao nosso Deus. Mas pastor, eu já tenho 20 anos de crente, já me entreguei nas mãos do Senhor. Todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de mudança de rumo. Não é só no dia da sua conversão. Não foi só no ano passado que você tomou uma decisão. Não foi só semana passada. Ah, pastor, eu estava andando no caminho tortuoso e semana passada eu resolvi me consertar com Deus. Não, é todo dia. Todo dia é dia de conversão. Todo dia é dia de seguir o caminho reto. E quando nós tomamos essa decisão de seguir o caminho reto, a nossa esperança é renovada. Mas existem as pessoas pessimistas. Pessoas que não acreditam que Deus está olhando para cada um de nós. Sabia disso? Tem cristão que pensa, Deus é um Deus todo-poderoso. Ele criou os céus, criou a terra, criou o universo. Deus tem tanta coisa para se preocupar. Vai se preocupar com a minha vida? Tem crente que pensa isso. Não é só o pessoal lá do mundo que pensa isso, não. Então, meus irmãos, nós precisamos conviver com essas pessoas pessimistas. Só não podemos permitir que essas pessoas nos contaminem. Olha só o que diz aqui em Esdras, capítulo 10, versículo 2. Existem pessoas pessimistas? Sim. Mas, apesar disso, ainda há esperança em Israel. Ainda há esperança em Israel. Você ligou a televisão. Está lá o sujeito, se diz pastor, fala duas palavras, a terceira é dinheiro. Fala duas palavras, a terceira é o Pix. Mais duas palavras é passar a maquininha. Aí você pensa, estamos perdidos. Se isso aí é o evangelho, está sendo pregado na televisão, imagine nessas igrejinhas que tem por aí. Mas, meus irmãos, lembra lá de Elias? Ele pensou que estava sozinho. Mas Deus disse a ele, tem muito mais da onde você saiu. Tem muito mais pessoas que não dobraram os seus joelhos para Baal e são servos do Senhor. Então, se tem pessoas pessimistas, apesar disso, ainda há esperança em Israel. E nós temos que nos associar com pessoas de esperança. Porque a nossa vida é uma média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Então eu quero que você faça uma reflexão agora aí. Quem são as 5 pessoas com quem você mais convive?
São pessoas cristãs? São pessoas alegres porque são de Deus? São pessoas que pensam no futuro? São pessoas que ainda têm esperança na vida? São pessoas que creem que Deus pode transformar a vida da sua família, dos seus colegas de trabalho, da sua vizinhança, do seu bairro, dessa cidade chamada Belford Roxo? Como é que são as 5 pessoas com quem você mais convive? Porque nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Se você falou não para todas essas opções que eu te dei, o negócio está difícil. Porque se a gente não está andando com pessoa esperançosa, pessoa que acredita no amanhã, pessoa que acredita em Deus, pessoa que tem confiança em Deus, pessoa que quer crescer, pessoa que quer estudar, pessoa que quer viver uma vida melhor, você é a média dessas 5 pessoas. Então precisamos fazer essa reflexão, meus irmãos. Eu não sei quais são as 5 pessoas que andam com você, mas que ficam mais tempo com você. Às vezes, no local de trabalho, nós não temos muita opção, infelizmente. Porque às vezes passamos mais tempo no trabalho do que em casa. Mas se você tem a oportunidade de escolher quem vai andar com você, escolha. Porque apesar disso, ainda há esperança em Israel. Existe esperança para todos. Somos o povo da esperança. É isso que nós temos que mostrar para o mundo. Não é mostrar porque nós somos hipócritas. Queremos mostrar uma falsa alegria, uma falsa esperança para o mundo. Nós temos que mostrar para o mundo que nós temos esperança num Deus. É um Deus maravilhoso, sim. É o Deus criador do universo, sim. É o Deus que criou todas as coisas, sim. Mas é um Deus que conhece cada fio da nossa cabeça. É isso que o mundo tem que entender. Que esse Deus maravilhoso, Ele cuida de cada um de nós, porque Ele nos conhece desde antes da fundação do mundo. Não foi desde o ventre materno, não. O nosso Deus nos conhece desde antes da fundação do mundo. Então nós precisamos mostrar para este mundo que a dificuldade vem, mas nós temos um Deus que supera tudo e nos faz ser vencedores. E nós não somos vencedores por causa do nosso mérito, por causa do nosso dinheiro, por causa da nossa força, mas porque nós temos esse Deus Pai que cuida de nós. Alguns tópicos aqui, rapidamente. Então, como restaurar minha esperança? Primeiro, pare de correr para a dor e comece a correr para Deus. Em Lamentações 3:21 diz assim: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Deixa a dor de lado, deixa o problema de lado, pense em Deus. Na hora do maior problema das nossas vidas, nós precisamos pensar no nosso Deus. Ele é tudo na nossa vida. Eu tinha um amigo que dizia: se Deus não fizer mais nada na minha vida daqui para frente, já está bom. Porque do jeito que eu era lá atrás e do jeito que eu estou agora, era algo impensável. Ele dizia: eu era muito ruim lá atrás,
Se Deus não me melhorar daqui para frente, Ele já fez coisas tremendas na minha vida. Então, se a gente pensar assim, que Deus já fez coisas tremendas, Deus já fez coisas tremendas na nossa vida. É só lembrar da nossa vida lá atrás. Lembrar como é que a nossa vida era e como é que a nossa vida se tornou ao longo dos anos. Porque Ele vem nos aprimorando a cada dia uma melhora, a cada dia uma mudança, a cada dia nós vamos nos superando. É um problema que passou, é outro problema que passou. Porque Deus a cada dia, Ele cuida de nós. Então, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. 2. Decida a crer no Deus da esperança. Romanos 15, 13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. É uma decisão. Decida crer no Deus da esperança, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então é uma decisão, nós precisamos decidir a crer no nosso Deus, é simplesmente isso. Uma decisão. O problema está grande? Parece impossível. O médico já deu o diagnóstico. O gerente do banco já falou que você está falido. O seu casamento já está com o divórcio marcado. Confie em Deus. Confia em Deus, porque Ele é o Deus que pode mudar tudo. Olha só, você lê a Bíblia, que você vai ver vidas que foram transformadas. Eu estava assistindo esses dias aquele seriado sobre os evangelhos, The Chosen, que significa os escolhidos. E Jesus ia escolhendo lá os seus discípulos apóstolos. E mostra, historicamente, como era a vida daqueles apóstolos antes e como Jesus transformou a vida de cada um. Se você não conhece esse seriado, a primeira temporada tem na Netflix, mas você pode baixar o aplicativo gratuito aí para assistir no seu celular. O nome é The Chosen. Espetacular. Algo assim que veio do coração de Deus. Então, meus irmãos, Deus, Ele transforma, Ele muda. Mas é preciso que a gente tenha confiança nele, que creia nesse Deus. Terceiro, ande com integridade, que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Sabe, o crente que tem esperança, ele anda com integridade e retidão, porque ele crê no arrebatamento ainda. Então, se eu andar no caminho reto, eu serei arrebatado. Se eu andar no caminho reto e fizer a obra de Deus, eu estarei lá nos galardões, recebendo os galardões lá no céu, nas bodas do Cordeiro. Então ele se preocupa em andar no caminho reto, ele se preocupa em ter integridade. É aquela pessoa que você pode ir lá no trabalho dele e perguntar: vem cá, como é fulano de tal aqui no trabalho? E as pessoas vão falar: não, fulano de tal é um funcionário excelente, não chega atrasado, não falta,
não vive arrumando esqueminha, é uma pessoa íntegra. Há quanto tempo que ele trabalha aqui na empresa? Ele trabalha aqui há 15 anos. Então, o cristão que tem esperança, ele é assim. Não é aquele cristão que fica dando golpe na empresa, que fica pulando de empresa em empresa. Vou fazer aqui, começar a faltar para eles me mandar embora, para eu poder pegar o fundo de garantia. Qual a esperança que tem no futuro? Sabe, irmãos? Olha o que diz. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. A minha esperança está em ti. Quarto, fundamente sua vida na palavra de Deus. Fundamente sua vida na palavra de Deus. Salmo 119, 81, que diz: na tua palavra coloquei a minha esperança. Na tua palavra coloquei minha esperança. E como é que nós podemos fundamentar a nossa vida na palavra? Só conhecendo a palavra. É por isso que nós falamos da escola bíblica. Você tem que participar. É por isso que nós falamos que você tem que ler a Bíblia na sua casa. É por isso que você tem que meditar na Bíblia. É por isso que você precisa meditar nela de dia e de noite. Porque só assim você vai poder fundamentar a sua vida na palavra. Como é que você vai fundamentar a sua vida na palavra se você não conhece? Aí aquele sujeitinho que está lá na televisão, que está lá no rádio, que está lá na internet, está falando um monte de abobrinha, que começa a mensagem, só pega um versículo para ilustrar, e depois fala tudo da cabeça dele. Aí você aceita tudo que ele está falando, porque você não conhece o que está escrito na palavra de Deus. Como é que você vai saber se tudo é verdade? É porque Paulo ensinava. Olha, examina tudo. Não aceita o que eu estou falando, não. Examina. Vê se o que eu estou falando está batendo com a escritura. E ali, ouviu aqui, preto no branco aqui. Ouviu aqui, preto no branco aqui. Porque aí você não vai engolir tudo que falam por aí, porque você vai ter o conhecimento dentro da palavra de Deus. Quinto, nunca coloque sua esperança no dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo vos provê ricamente para nossa satisfação. Nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza. E tem muitos. Dentro do meio evangélico, como eu já disse, estamos falando com crente que tem colocado a sua esperança na riqueza. O sujeito não foi para a igreja porque se converteu e entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Não. Ele frequenta a igreja porque disseram para ele que se ele frequentar a igreja, ele vai trocar de carro, vai comprar um apartamento, a empresa dele vai prosperar, que se ele der R$1.000 de oferta, Deus vai devolver a ele 10.000. Deus pode devolver 10.000? Pode, claro que pode. Mas não é esse o foco. Deus, ele trabalha com a nossa fidelidade, porque ele é fiel primeiro.
Deus, ele é fiel primeiro, então nós somos fiéis a ele na sequência. É assim que funciona. Não é porque eu coloquei R$1.000 no gasofilácio que Deus vai me dar 10.000. Pode até dar, mas ele é fiel primeiro. Toda a provisão na nossa vida vem de Deus. Então não coloque sua esperança no dinheiro. Dinheiro é bom? É. Você compra educação de qualidade para os seus filhos, você compra uma casa bonita, você compra plano de saúde, mas você não compra saúde. Se dinheiro comprasse saúde, rico não morria. Alguns anos atrás faleceu o dono de uma grande empresa aí, aquela da maçã. Bilionário. Mas o dinheiro dele não pôde salvá-lo. Então não podemos colocar a nossa esperança na riqueza, mas em Deus, que de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Esses dias eu vi um analista financeiro falando algo interessante. Ele trabalha dentro de umas grandes empresas aqui do Brasil. Ele falou, olha só, se você for numa obra cheio de operário, você vai ver aqueles pedreiros o dia todo, um zoando o outro, contando piada, cantando música, fazendo brincadeira. Na hora do almoço, junta todo mundo, é aquela festa. O cara é pedreiro. O salário não é tão alto, porque ele é operário numa grande obra. Ele não é autônomo. Aí ele falou da realidade dele. Se você entrar dentro lá da empresa que eu trabalho, uma grande empresa do ramo de finanças, se caiu 0,5% as ações da empresa, você só vai encontrar pessoas desesperadas. Por quê? Porque a esperança deles está no dinheiro. Então, se perdeu 0,5%, o cara é milionário. Ele estava falando de pessoas milionárias. Se a pessoa perdeu 0,5%, entra em desespero. E por que o pedreiro lá na obra está brincando, está cantando, está fazendo farra, está zoando o outro? Porque o foco não está no dinheiro. Sabe, meus irmãos, Deus, ele dá toda a provisão, diz ali, ó, para a nossa satisfação. A pessoa que entende que o foco não é o dinheiro, ele se sente satisfeito com a provisão de Deus. Não estou dizendo que é uma pessoa que não tem que ter ambição, né, a boa ambição de crescer mais, mas ele sabe que naquele momento Deus está provendo. E amanhã vai prover mais. E se eu me esforçar também e me capacitar, Deus vai prover mais. É assim que funciona. Mas o foco não pode ser o dinheiro. Você não pode começar a frequentar uma igreja pensando no dinheiro. Nunca coloque sua esperança no dinheiro. Sexto, decida renovar sua esperança hoje. Decida renovar sua esperança hoje. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Por fora, estamos cansados, desgastados, mas o nosso coração está sendo renovado dia após dia.
É assim que funciona o verdadeiro evangelho de Cristo. Sabe, quando você ouvir aquela balela por aí, de que você não vai ter mais problemas, se converta ao evangelho de Cristo, que a sua vida, agora, a partir daqui para frente, você não terá mais problemas. É balela, porque o nosso homem exterior, ele se corrompe. Nós envelhecemos, nós adoecemos, mas o nosso interior, o nosso coração se renova dia após dia. Essa é a verdade do evangelho de Cristo. Mas é necessário o quê? Decida renovar sua esperança hoje. É uma decisão. É como o momento da conversão. É uma decisão. Ninguém pode decidir por você. Só você pode tomar essa decisão de renovar a sua esperança. Se você não decidir no seu coração e falar com o nosso Deus, Deus, mais uma vez eu entrego a minha vida em tuas mãos, guia os meus passos, toca meu coração, faz-me andar em águas tranquilas. Se você não fizer isso, o Espírito Santo de Deus, ele é cavalheiro, ele não vai te forçar a nada. Você precisa tomar a decisão. Deus é mestre em transformar desgraça em bênção. Ezequiel 37:14 diz: porém em vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e o cumprirei, diz o Senhor. Diz o Senhor, é a palavra de Deus em Ezequiel 37:14. É Deus que está falando com você. Profetizar é falar inspirado. Inspirado em quê? Na palavra de Deus. Então, meu irmão, quando você lê a Bíblia, é uma palavra inspirada por Deus. É Deus falando ao nosso coração. Se Ele está dizendo ali que vai nos colocar na terra, que vai nos dar a provisão, se Deus está dizendo de que Ele vai voltar para esta terra, Ele vai reinar durante 1000 anos, nós seremos arrebatados, nós estaremos com Ele nas bodas do Cordeiro, nós reinaremos com Ele nessa terra, e o mais importante, estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém? Então curva a sua cabeça, vamos agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite em que nós estamos na Tua casa para louvar e engrandecer o Teu nome, para Te prestar o culto racional, nós Te agradecemos, Pai, por esta oportunidade que nós ainda temos neste país maravilhoso chamado Brasil. Ó Senhor, nós Te pedimos, trabalha na mente, Senhor, dos cristãos que ainda pensam que a sua esperança caiu por terra, mas nós sabemos que a nossa esperança está em Ti. Então a nossa esperança, ela é eterna. Não deixe que os problemas da vida nos afastem de Ti, mas que sejam força para o nosso espírito, Senhor. Que a nossa alma seja fortalecida, porque sabemos que os problemas virão, mas que nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus.
Amém.